O Donald Trump tem se transformado cada vez mais no Nicolás Maduro dos Estados Unidos, porque ambos fazem as mesmas ameaças. É banho de sangue pra lá, é guerra civil pra cá, caso eles percam. Isso soa pra mim como medo de prisão, principalmente do Donald Trump. Os bolsonaristas não percebem essa semelhança e o Flávio alega que presidente que vence sem povo é ditador. Só que o Donald Trump em 2026 venceu sem o povo, porque ele não teve a maioria da população. A verdade, o que nos interessa é a posição do Lula caso Maduro tome uma atitude antidemocrática. O Lula está preocupado com isso e já mandou um recado para o Maduro. E na minha opinião, o Lula sim precisa se posicionar de um modo mais contundente. Qual a sua opinião sobre Maduro e Trump? Trump é o Maduro americano? Lula deve se posicionar? E essa contradição do Flávio é ridícula? Se você concorda comigo que é ridícula essa posição bolsonarista, like no vídeo e se inscreva no canal. O Nicolás Maduro, pessoal, fez algumas ameaças que colocaram o Brasil em alerta, principalmente o Lula, e os bolsonaristas já começaram a colocar as asinhas de fora, sem perceber que Maduro está apenas emulando as próprias ameaças do Donald Trump, que é o grande papa bolsonarista nos Estados Unidos. Nós vamos ter a campanha venezuelana agora no próximo domingo. E o Maduro, em 2023, já se comprometeu com o resultado das urnas. Isso tudo cedendo a pressões do próprio Brasil, pressões também dos Estados Unidos, para que ele pudesse derrubar um pouquinho o embargo que a Venezuela sofre. Só que aí o Maduro tem chances de ser derrotado. E ele começou a falar que caso ele perca, vai haver um grande banho de sangue na Venezuela. Ele não disse que ele faria o banho de sangue, insinuando, claro, que a população vai se revoltar, vai ir às ruas, e no final das contas a gente sabe que isso não acontece. Pode acontecer uma bobagem como o 8 de janeiro, o Capitólio, mas não é o país todo indo para uma guerra civil. Só que a fala do Maduro provocou reação e preocupação do Lula. O Lula falou o seguinte, olha, isso me preocupa, estou assustado com essa declaração do Maduro. E o Maduro reagiu dizendo que o Lula precisava tomar um chá de camomila, não citando nominalmente o Lula. O Flávio Bolsonaro, espertão que ele é inteligumento, né, gênio com J, foi até uma rede social e disse que presidente que é eleito sem povo é ditador. Eu não sei se ele quis também dar uma cutucada no Lula por conta do Datapovo, que a gente viu que o Datapovo do Bolsonaro também é bem baixo, né? Mas se o Flávio está querendo cutucar o Maduro, prevendo que o Maduro não vá deixar a presidência da Venezuela em caso de derrota, ele precisava olhar para o amado Donald Trump, amado para ele. Porque em 2016 o Trump não ganhou no voto popular. Hillary Clinton teve bem mais votos do que o Donald Trump. Mas por conta do sistema de votação dos Estados Unidos, que é um sistema de voto indireto, o Trump venceu em estados com maior quantidade de delegados e por isso virou o presidente americano. Mas, se nós usarmos a lógica do Flávio Bolsonaro, o Trump, ele era um ditador, porque ele não teve o voto popular. São questões da democracia americana, que é uma democracia relativa aos Estados Unidos, e depois as pessoas reclamam quando o Lula fala que a democracia ela é relativa. E de fato é. Mas, enfim. O Trump, ele também fez a mesma ameaça do Maduro. Porque o Trump falou que haveria um banho de sangue nos Estados Unidos, a mesma expressão, caso ele fosse derrotado por Joe Biden, que na época era o presidente americano e era o candidato democrata. A gente poderia até pensar que seria uma figura de linguagem do Donald Trump, mas semanas depois ele voltou a usar uma expressão do tipo. Ele estava defendendo carros elétricos, né? Ou melhor, ele estava defendendo protecionismo a carros produzidos nos Estados Unidos e ele falou que a derrota dele seria o fim da democracia americana. Que haveria ali uma guerra, uma bobagem assim. E aí, pessoal, a gente fala, pô, mas é a mesma coisa. Trump e Nicolás Maduro estão fazendo as mesmas ameaças e usando até as mesmas palavras. A gente sabe que nos Estados Unidos o Donald Trump teme a prisão. Ele já foi condenado. Ele é um ex-presidente condenado e é um candidato condenado. É uma questão de tempo até ele ser preso. O que pode evitar a prisão de Donald Trump é justamente
a sua vitória, ele ser novamente o presidente americano. Se ele for derrotado, a prisão vai se abrir para ele mais rápido do que ele imagina. Então ele começa a falar e incitar o medo na população, até para mobilizar os seus apoiadores, porque lá nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, então as pessoas precisam sair por livre e espontânea vontade para votar, e ele tenta, sim, ser vitorioso. A mesma coisa acontece com Maduro. Claro, em um contexto diferente, mas ele quer incitar o medo da sua derrota. E talvez o Maduro também tema a prisão, porque depois de tantos anos no poder, pode ser que a derrota de Maduro e o surgimento ou a posse de um opositor faça que haja um escrutínio ou um pente fino no seu governo, revelando assim situações que podem ser complicadas, culminando com condenações na justiça e até mesmo prisão. Então é um discurso muito semelhante e aí o medo pode também ser semelhante. O Lula tem um outro medo com relação ao Maduro, que não é a prisão. Segundo Thales Faria do UOL, o Lula tem receio de ter que se posicionar com relação à questão ou à democracia venezuelana. O Lula quer evitar ao máximo falar que a Venezuela não é uma democracia. Ele quer evitar isso. Ele não quer o embate com a Venezuela. Nem os Estados Unidos querem. Os Estados Unidos têm lá os seus interesses econômicos com a Venezuela, não quer desgaste, é mais uma dor de cabeça. E o Lula também não quer, porque a Venezuela deve para o Brasil. Nós fizemos aportes financeiros na Venezuela, empréstimos que não foram pagos. Então há uma necessidade de haver uma relação amistosa e diplomática que seja benéfica para ambas as partes, mas o Brasil também tem ali os seus interesses. Só que existe um problema. Porque o problema venezuelano também é um problema brasileiro. Porque há um fluxo migratório de venezuelanos para o Brasil também. A Venezuela está em uma crise política bem mais séria, em torno aí de 20, 30 anos. E nós já tivemos, por conta dessa crise política e econômica, um fluxo migratório de 6 milhões de pessoas. E muitos vieram para o Brasil, porque nós fazemos fronteiras. Como o Brasil é um território grande, essa quantidade de venezuelanos ela acaba se diluindo no nosso território e na sua cidade. Pode ser que você não veja venezuelanos nas ruas pedindo dinheiro, trabalhando. Mas em algumas cidades, sim, você já consegue ver essas pessoas vagando pelas ruas e se transformando em um verdadeiro problema. Aumentando, como eu posso dizer? Aumentando os custos do Estado, tendo necessidades que precisam ser atendidas, porque são pessoas. Aumentando esse custo humanitário que nós temos. Porque nós não podemos simplesmente deixá-los desamparados. Não, não é assim que funcionam as coisas. E o problema da Venezuela é que quando você afunda economicamente, aumenta o fluxo migratório. Então o que o Lula quer fazer? Não, vamos prosperar a Venezuela para que essas pessoas não venham para cá. Fiquem lá e evitem problemas aqui no Brasil. Essa posição que o Lula vai ter que adotar com relação à Venezuela é uma posição que... Meu cabelo está meio estranho, né? Não tem nada a ver com o meu cabelo. É uma posição que o Lula se colocou para si. Porque o Lula, ele tem a vontade e já é visto como sendo uma das grandes lideranças, se não a grande liderança da América Latina e também do Sul global. Então é uma situação que o Lula invariavelmente vai ter que se posicionar. E ele, como uma liderança internacional ou uma liderança global, de determinados segmentos ou determinados setores do mundo, se vê obrigado e será obrigado a se posicionar. Vamos esperar até domingo para ver como que vai se resolver essa situação da Venezuela, mas Lula tem aí um grande pepino venezuelano nas mãos. Mais pepino do que esses meus fiapinhos de cabelo arrepiados aqui, que estão me irritando.